Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Big Deal Expert. Eu sou David Ledson, estou aqui com a minha querida Crispinho. E por aqui nós temos um encontro quinzenal, onde a gente bate um papo muito legal, divertido, com diversos especialistas de mercado, que são advisors, conselheiros, que ajudam tanto em produto, operação, distribuição, growth, para como e por que se ter advisors nas startups e conselheiros. E hoje a gente tem o prazer gigante de receber aqui João Oliveira. Meu caro, seja bem-vindo. Cris. Bem-vindo, João. Muito obrigado por você ter aceitado nosso convite. Agora, meu parceiro de conselho, né? Então, né? E aí, João, poxa, aqui a gente está... Nosso maior objetivo aqui é a gente compartilhar nossas experiências com o pessoal que está nos ouvindo, a nossa experiência como conselheiro, a nossa experiência de vida também, inspirando aí nossos founders, nossos advisors, e tocando em assuntos que são... E generosamente a gente aqui contribuindo, né, para a experiência, com a nossa experiência, para a experiência profissional deles. E aí, então, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você e da sua trajetória. Legal. Cris, prazerzão estar com você. David, sabe que eu gosto muito de vocês. Recíproco, então para mim é uma honra. Obrigado pelo convite e vamos conversar um pouquinho aqui. Vamos lá, quem sou eu, né? João Oliveira, difícil de falar da gente mesmo, mas eu posso dizer que eu sou talvez um nerd de carteirinha, talvez desde pequeno, vamos dizer assim. Hoje eu estou com 44 anos e desde 94, mais ou menos, eu estava com 15, e eu digo que quando a internet chegou ao Brasil, praticamente eu comecei junto com a internet. Meu pai sempre trabalhou em empresas americanas, então a Câmara Americana de Comércio foi uma das primeiras a poder prover a internet, né? E eu olhei e falei, o que será que é isso daí, né? O que é esse brinquedinho aí novo? Eu já programava bastante, eu já conhecia muitas coisas sobre tecnologia, tinha computador, tá? Uma coisa que hoje é super comum, mas estou falando de começo dos anos 90. E para mim, eu comecei a me entender como potencial profissional, né, aos 14, 15 anos, quando eu comecei a entender o que era a internet, ver aquele mundo que estava se abrindo. Comecei a programar em HTML, comecei a conhecer um pouquinho de tudo e, naturalmente, né, sobrou para mim ir fazer engenharia. Né? Fui estudar engenharia civil na PoliUSP, né? Nunca exerci o papel de engenheiro, às vezes, vamos dizer assim, mas é uma faculdade, né, com assim, uma carreira que me gerou boa parte do que eu tenho hoje. Né? Poder entender questões de organização, né, de estruturação, de lógica, de importância dos dados, ferramentas, tudo isso que a gente vê hoje que está super em alta. Ainda na faculdade comecei a trabalhar em consultoria, Ernst Young e Accenture. Acho que Accenture talvez foi uma grande escola para mim nessa parte profissional. Eu pude, apesar de já ter conceitos, né, conhecimento de programação, pude ver uma outra área que eu não conhecia. Área de estratégia, área de processos, de negócios. Tive muito acesso a varejo, né, então eu trabalhei com os maiores varejistas do Brasil. Então, para mim foi uma escola muito boa como um estagiário, consultor. Até que em 2004, eu montei minha primeira empresa. Numa época que não se falava de startup, não se falava de nada. Montei uma agência digital, né? Fazer sites, sistemas e tal. Criei uma série de outros negócios em volta, né? Eram clientes pequenos, né? Mas eu pude criar um guarda-chuva de negócio. Tinha uma divisão voltada para branding. Criei um sistema de e-mail marketing, que eu até brinco que é o avô do MailChimp, do Apollo, dessas ferramentas novas. Eu tinha um conceito de personalização muito interessante. Eu mesmo que programei, adorava fazer isso. Tive uma empresa de apresentações, né? Então, naquela linha de criação de PowerPoints e tudo mais. Enfim, algumas coisas bem inusitadas, assim, talvez para uma época que não se falava de startups. Em 2004, até mais ou menos 2010. Né? Então, enfim, e pude entender um pouco do que era uma área comercial, né? Pude entender como é liderar uma empresa. Isso quando eu com 23, 24 anos, até os 30 quase. Aos 30 começou a ter uma revolução na minha vida, vamos dizer assim, porque 2010 foi muito marcante. Especialmente porque eu conheci minha esposa, né, de certa forma, então isso muda muito a gente, né, também, né, começar a pensar em construir uma família. E também foi um momento que eu estava já com a minha empresa e fui convidado para tocar um dos primeiros sites de compras coletivas do Brasil. A gente estava fundando naquela época, lembra das compras coletivas, cupons, vouchers. Então o Peixe Urbano tinha acabado de pisar no Brasil, meus sócios que estavam nos Estados Unidos terminando a faculdade na MBA em Michigan falaram, João, quer entrar com a gente nesse modelo? Eles tentaram trazer o Groupon para cá, não conseguiram, falaram, vamos montar a partir dessa iniciativa do Peixe Urbano.
conseguimos ser o primeiro de São Paulo, segundo do Brasil, e isso também abriu um leque. Vocês devem lembrar da febre que foi, né? Uma febre que foi e voltou assim, coisa de 3, 4 anos no máximo. Mas, assim, para mim foi um grande aprendizado, porque eu pude entender como que era trabalhar com o consumidor final. Trabalhava já prestação de serviço para empresas, né, de todos os portos, mas vender em massa, em escala, aquele lance de você comprava no mesmo dia, tinha que aprovar cartão de crédito, antigamente não era assim, hoje você aprova na mesma hora. Então, ajudou a revolucionar também o mercado de meio de pagamento, então esse pioneirismo, ter lançado antes, foi uma coisa muito importante. Né? De certa forma, aí, a gente acabou sendo absorvido por uma outra plataforma, né? E uma experiência super interessante. A gente chegou a fazer projetos junto com a Ambev, com a Saraiva, enfim, modelos bem legais assim de modelos corporativos, né? Para isso, fazer joint venture com eles, né? Imagina ter uma joint venture com a Ambev, foi um grande aprendizado para nós, para a marca Skol. E aí que 2012, né? Outra mudança para mim que foi assim, poxa, estou empreendendo, mas, né? Aí sim, usando de novo a minha esposa no meio do caminho, a gente começou a ficar noivo, pensando em casar. E aí vamos ter uma vida um pouco mais, talvez, estável ou mais sustentável, vamos dizer assim. Aí para onde eu fui trabalhar? Fui para a Rocket, né? Que você vai pensar, na Rocket, fundo de investimentos, né? Mas eu brinco, né? Sustentabilidade no sentido que eu fui lá para tocar um dos modelos, um dos negócios que eles queriam desenvolver, uma ideia que nasceu do Brasil. E é aquela história, imagina você poder empreender, mas você ter plano de saúde, ter um salário bonitinho, Claro. era uma coisa que dava uma certa sustentabilidade até para quem estava querendo assumir um novo compromisso. E foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que vocês conhecem bem, também muitos amigos, parceiros hoje, e foi talvez um divisor no sentido de entender o que é esse mercado, né, de startups, de investimento, conceito. Estava começando, de certa forma, em 2012, por aí. Né? E, então, para mim, foi muito importante essa iniciativa para conhecer também como que é trabalhar num negócio em que dinheiro talvez não seja problema. Né? Hoje, nós temos uma de questões em que muitos modelos já estavam validados, em trazer outros modelos de fora e testar. Acima de tudo, conhecer empreendedores que hoje são referência aqui no Brasil. Então, isso foi, né, 2012, aí 2013, uma outra mudança, de certa forma, que é o quê? Pô, aí sim o João executivo, de certa forma, ou o intraempreendedor. Né? Porque se na Rocket já tinha um pouco dessa liberdade, tinha um pouco ao mesmo tempo, de uma certa sustentabilidade, né, em termos da minha carreira, tive a oportunidade de poder aplicar e conhecer ser country manager da Zendesk, software de atendimento ao cliente, empresa super conhecida, né? Abri o capital quando eu estava lá, também isso foi de 2013 a 2015, e foi uma experiência legal, porque aí sim, acho que foi, vamos dizer, pensando na minha carreira atual, que hoje estou muito mais focado em vendas, foi algo que me preparou, porque eu pude ver que aquela venda que eu estava acostumado a fazer, de algo escalável, né? Vendas, né? Como eu falei, de cupons, de vouchers, de descontos, ou uma venda mais assistida, consultiva, que era baseada no relacionamento, eu pude ver que a Zendesk é uma coisa muito processual, organizada, tudo tinha seu porquê metrificado, muito que nem, né? Eu valorizo muitos americanos por isso, né? Muita coisa voltada para processos, pessoas, tecnologia, e dessa maneira foi algo que eu pude aprender lá e ver que, né, vendas não era simplesmente só uma arte, um dom, que você tinha uma facilidade de comunicação, sim, cada vez mais como uma ciência. De lá para cá, né, eu tive algumas outras iniciativas, das quais eu destaco, em 2017 eu fui também, outra atividade de liderança, também country manager e diretor comercial do Indeed no Brasil. A Indeed é a maior site de empregos do mundo, gigantesca, pude liderar uma operação no Brasil também, já com os aprendizados das Zendesk, com os erros que eu cometi lá também, podendo, né, não cometer outros erros. E aí que, né, já chegando para o que estou fazendo hoje, tive uma oportunidade né, eu já desde 2013, né, e até um pouco de como eu também, né, antecipando um pouco, talvez, como eu cheguei a essa posição de advisor, conselho, tinha experiência de falar com muitas empresas de forma, né, voluntária, né, ajudando elas como mentor, como advisor, especialmente para meu início de carreira na ACE, né, na aceleradora na ACE, que desde 2013 eu estou com eles lá apoiando, né, como mentor, com super prazer, uma galera muito bacana, e foram talvez alguns dos pioneiros nesse conceito de mentoria, e pelo fato de eu estar vivenciando 2018, 2019, muitas vezes eu morar do lado lá da ACE, que era da Paulista, comecei a conhecer um pouco do dia a dia, conviver com eles, e eu vi que, poxa, se eu estiver toda semana com o pessoal, trabalhando aqui, junto com as startups que eu estava ajudando, pô, isso daqui ajuda eles na questão de vendas, porque vendas sempre foi muito negligenciado no Brasil. A coisa mais importante para uma empresa, o pessoal olhava para outras coisas e não para vendas. Eu falei, poxa, aqui tem um negócio interessante. Se eu estiver acompanhando eles frequentemente, pode ser um negócio legal.
E nisso, acabou que eu acabei desenvolvendo uma metodologia a partir daí, né, chamada Sales as a System, que hoje é meu principal negócio. Então, de certa forma, uma metodologia em que eu estou toda semana, 1 hora e meia com cada cliente falando sobre vendas. E aí vocês falam, pô, João, mas então 1 hora e meia é suficiente para isso? Sim, porque os problemas em vendas, ou as necessidades, eu diria que 70%, 80% são exatamente iguais. E eu pude provar porque eu cheguei a fazer um projeto em 2018 para uma grande corretora de seguros, né? Um projeto que eu acabei... Era para ser uma coisa pontual, 2, 3 meses, fiquei mais de 1 ano lá, na Alper Seguros, na antiga BR Insurance, em que eu pude perceber que as mesmas coisas que eu fazia com uma startup, né? Uma cabeça mais aberta, novata, eu consegui também, né, de certa forma, aplicar muitos desses conceitos numa empresa mais tradicional, num segmento tradicional, numa fase de turnaround, empresa de capital aberto. Imagina, corretora de seguros, uma estrutura já mais engessada, né? Foi tudo uma fusão de várias corretoras, né, de compra. Então, eu consegui, de certa forma, colocar sistemas, ferramentas, né, toda essa parte organizacional. Eu falei, cara, isso funciona para empresa grande, funciona para empresa pequena, para startup, funciona para todo mundo. Consegui criar essa metodologia e de lá para cá, já quase 4 anos e meio, mais de 300 clientes que eu trabalhei, em vários países. Né? Nesse modelinho funciona até hoje. Em média, eu tenho 25, 26 clientes todas as semanas que eu estou trabalhando com eles. Para mim é uma delícia, porque a gente, né, de tudo quanto é lugar, os negócios mais variados vocês podem imaginar, e põe variado nisso. Né? Então, hoje, de certa forma, eu estou concentrado, né? O meu negócio principal é esse. Além disso, eu procuro empresas de fora para trazer para o Brasil, modelos, né, ferramentas, né, coisas simples, aplicáveis, seja com parceiro, referral. Acho que um grande case recentemente foi a Apollo, né, que é uma das principais soluções de geração de demanda, né, que virou unicórnio há pouco mais de 1 mês. Né, então, a empresa lá dos Estados Unidos que eu trouxe para cá e virei uma espécie de, eu brinco de um Country Manager as a Service, né, em que eu represento a empresa aqui. Hoje eu estou num outro modelo com eles. Eu busco várias soluções, ferramentas, né? E além disso, para complementar, né, minhas 4 atividades, já falei de 2, a terceira eu estou dando aula lá no G4 Educação, né? Tenho o prazer de estar há 2 anos e meio nas imersões de vendas, nos produtos online e alguns outros produtos também que eles voltam e meia me pedem um tipo de ajuda. Né? Comecei lá com eles como advisor, né? Muito do que o G4 há quase 5 anos que o G4 está aí, então estou completando 4 anos com eles como advisor deles nessa parte de vendas, né? Treinei os diretores de vendas, a equipe, acompanhei todo o crescimento, né? Muito pelo conhecimento de eu ter, né? Pelo contato que eu tinha com o Nardon, com o Thales, desde a época de Rocket, né? Por isso que eu falei que foi um grande transformador que a gente vê hoje. Enfim, e aí falando um pouco do que a gente também está para conversar aqui, minha 4ª atividade, né, que eu faço hoje. E antes que vocês pensem que eu não tenho tempo, como você consegue organizar toda? Minha agenda é super definidinha, esse é um dos meus segredos. Mas a questão de conselho... Mas né? para nesse capítulo aí. Tá bom, então sem spoilers. Sem spoiler por enquanto, vamos recapitular um pouquinho. Quando olha no seu LinkedIn essa foto, você acabou de trazer vários milestones desse filme que foi construído. E seria muito legal Você passou por empresas tradicionais, por startup, você empreendeu em diversos segmentos e mercados diferentes, trabalhou em diversas empresas diferentes. Quais foram os turning points, João? Aqueles momentos de virada que você falou, faz sentido eu mudar? Que todo empreendedor tem. Que é aquela leitura de, nossa, eu continuo a aposta nessa direção, nesse caminho, nessa empresa, ou eu vou empreender, ou eu vou mudar de segmento, ou eu vou mudar de mercado, ou eu vou para Zendesk, como foi o seu caso aí. Dá um pouquinho desse contexto para nossa audiência, assim. Quais foram os momentos assim que você falou, eu estou construindo o meu propósito na direção certa e esse processo de mudança está me levando até ele? Eu vou começar invertida. Assim, acho que o turning point talvez mais recente que eu tive foi, vamos dizer, começo de pandemia, né, aquela coisa virada dos 40 anos, vamos dizer assim, em que eu percebi que, acho que pela primeira vez na minha vida, vamos dizer, eu, de certa forma, planejei alguma coisa. Tá? Então, eu começo daqui para contar do passado para depois voltar. Mas aos 40? Aos 40 que eu entendi que assim, agora eu tenho que ser mais estruturado, organizado, planejado. Antes eu poderia dizer, vamos lá, falando que nem o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Né? Então, eu sempre fui muito nessa questão. Né? Eu tive a oportunidade, né? Graças a Deus, e agradeço por ter uma família que me deu de tudo, me deu uma educação de ponta, né? Sempre valorizei muito isso. Então, de certa forma, quando eu estava, né, concluindo, né, enfim, quando estava na faculdade, depois que eu saí,
eu tinha a possibilidade de pensar, o que eu vou fazer, né? Enquanto muitos amigos meus olhavam para programas de trainee, ou trabalhar em consultorias de consultorias de ponto, estratégia, bancos de investimento e tal, eu pensei assim, poxa, não sei se isso tem a minha cara, né? Então, por isso que eu falei, né? Não sei de onde que surgiu essa história de empreender, talvez porque eu me virava muito bem, gostava de desenvolver, não era muito regrado com horário, era daqueles que ficava até altas horas, dormia até um pouco mais tarde. Seu nome é como mesmo? É Amor? Não, desculpe. Você vê que temos alguma similaridade. Muita similaridade. E detalhe, né? E detalhe que assim, meu pai, ele imagina, é formado em contabilidade, aquela coisa super cartesiana, Caxias, super estudioso, super inteligente, dedicado. Trabalhou basicamente em 2 empresas a vida inteira, se for de empresa internacional. Minha mãe, dona de casa, professora também, ela sabe ela é mais criativa, ela é artista também, mas de certa forma, de onde que veio esse lado empreendedor, né? Meu irmão é advogado, empreendedor, investidor também. Minha irmã, né, fez odontologia, mas atuou na área de moda, empreendedora, de certa forma. Onde que a gente buscou isso? Talvez algum sangue, a gente não sabe de onde que é, né? Então, de certa forma, a gente tinha uma certa segurança. Eu lembro até que um grande amigo meu, até um mentor no início, nem sei se existia esse termo, mas posso chamar de mentor, ele fala assim, João, aproveita que você tem uma estabilidade, uma condição, arrisca um pouco mais, qualquer coisa. Eu morava com meus pais ainda, né? Então depois eu morei isso. Mas é o melhor esquema do mundo, né? Eu e meu irmão no apartamento de cima, minha irmã e meus pais no apartamento de baixo. Então, melhor de você morar sozinho, melhor de você estar com a família também. Então, eu tinha uma liberdade, mas ao mesmo tempo eu tinha aquele lado, convenhamos, né? É bom também, né? Vamos ser hipócritas aqui, não. Claro. Então, eu tinha uma segurança muito boa. Se eu não tinha uma segurança de vou arriscar em termos de empreendedorismo, talvez, será que eu estou perdendo tempo? Né? Uma coisa que eu pensei, será que eu estou perdendo tempo fazendo o que eu estou fazendo? Eu falei, deixa a vida levar. Então, de certa forma, eu acho que até comentei, né? Também, para mim, esses pontos assim importantes, esses milestones na minha carreira, realmente no momento que eu conheci minha esposa, que eu comecei a colocar um pouco mais de programação na minha vida, né? Vamos dizer assim, de organização na minha vida. Acho que o fato de, né, especialmente a experiência da Rocket foi muito legal, porque eu olhei e falei, cara, tem um mundo novo por aí, tem muita coisa que eu não olhava, existe um mercado de tecnologia sendo construído, né, de forma global. Aí eu falei, acho que aqui tem um ponto interessante. Né? Então, ao invés de querer empreender de novo, eu falei, será que vale a pena eu começar uma nova montanha-russa? E no final das contas, as minhas experiências empreendedoras foram bem tranquilas até, de certa forma. Tá? Eu nunca, de novo, né, a gente está falando de um momento que nem existia o conceito de investidores. Né? Talvez lá atrás, na primeira onda da bolha da internet, 99, 2000, quando eu comecei a estagiar, ali era um momento que, se eu fosse talvez uns 3 a 5 anos mais velho, talvez eu teria surfado aquilo lá e talvez tivesse uma carreira bem diferente. Por exemplo, o pessoal do Buscapés, né? Eram uns 2, 3 anos a mais do que eu na faculdade, eles surfaram essa onda porque já estavam preparados. E também fizeram muitos erros, mas muitos acertos. Então, no final das contas, foi esse momento, acho que foi importante para mim, em 2010, quando eu conheci minha esposa, acho que foi muito de querer ter aquela sensação de responsabilidade. Eu preciso olhar para os outros, não só para mim. Né? E aí, então, acho que o fato de começar, né? Quando eu entrei na Zendesk, eu nem sabia direito o que era Zendesk. Eu apliquei para uma vaga, né? Até uma coisa que eu sempre falo, as pessoas acham que uma empresa internacional global, você vai, sou amigo de alguém, headhunter, ajuda. Mas assim, eu fui atrás do meu próprio negócio, inclusive a minha metodologia de vendas veio baseada numa metodologia de recolocação profissional, né? Que é uma coisa que eu desenvolvi, que eu ajudo vários amigos, né? Então assim, que dá para você hackear um sistema, vamos dizer assim, né? Tudo que é sistema, ele é hackeável. Né? Você consegue não burlar, não é uma palavra feia, mas você consegue ter os atalhos, descobrir como funciona. Acho que é o que eu coloco sempre, é necessário intencionalidade. Falta vontade com intencionalidade. Eu vou montar um processo, um projeto, eu tenho um passo a passo e eu vou eliminando ali barreiras e fases e eu me aproximo daquele meu objetivo. Se vai acontecer, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu começo a jogar um jogo de se aproximar ao que eu quero. E vendas funciona muito bem isso. Mas a gente tem percebido nos dias atuais, João, que as pessoas estão meio que sem vontade dessa iniciativa, dessa proação, dessa construção de puxar e falar, eu vou fazer. Me dê tempo, ou através de um processo eu vou chegar. Como é que você está vendo isso aí? Inclusive, eu acho que até na parte de vendas melhorou bastante. Se for pensar, quem tem mais ou menos a minha idade, assim, um pouquinho mais velho talvez, um pouquinho mais novo, falar que você é um vendedor é uma coisa pejorativa, depreciativa. Não deu certo na vida, vai ser vendedor.
Hoje, por Verdade. conta, acontece muito isso. Quantos? Era assim também na minha época. Também? Claro que era. Porque eu vejo, por exemplo, assim, né, algumas pessoas que resolveram empreender, talvez um pouco mais velhas que eu, mas tiveram que ir atrás, se virar, e nunca se falava, talvez, disso. Mas quem estava no mercado profissional, tanto que eu tenho hoje alguns amigos que são diretores comerciais de grandes multinacionais, Procter & Gamble, Unilever, algumas dessas que eles foram descobrindo vendas no meio do caminho. Se perguntasse antes, não, eu quero ser de produto, de marca, não queria saber de vendas. Não tinha um sex appeal. Não, zero. Inclusive porque eu acho que não tinha ciência. Talvez por você isso. falou, eu acho. Entendeu? Era só o papo, é só comunicação, não sei o quê. Eu acho que não tinha ciência por trás, o processo, como você descreveu aqui. Exato, agora. E aí olha que curioso, né? Nessa linha de processo tudo está se encaixando. Esse lance, eu falo muito do conceito de sistematização, né, da área de vendas, mas na verdade de tudo. Entender que se a gente faz de um jeito, é tudo muito lógico. Faz isso daqui, vai acontecer aquilo ali. É muito condicional tudo. E olha que curioso, né? Aí passando um pouquinho à frente, já, né, que eu falei, vou começar pelo final e depois eu volto. O que eu percebi um pouquinho antes da pandemia, quando eu fui desenvolver um novo negócio, eu pensei assim, meio de 2019, tinha saído da obra, o que eu vou fazer agora? Pensei, né? E falei assim, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho duas frentes aqui que eu preciso respeitar, vamos dizer assim. Primeiro, o que eu gostaria naquela época? Vou ser country manager de uma nova empresa. Eu vou buscar uma empresa, eu vou olhar o que tem no mercado, tenho os meus macetezinhos, vamos ver o que está disponível aí. Só que em 2019 não estava tão bom o mercado. De 2014, 2019 deu uma boa baixada. Então não é uma coisa que depende só de mim. Claro. O que depende de mim? Meu plano B era o quê? Era procurar uma empresa para trazer para o Brasil para ser country manager, né? Fazer o meu próprio salário, criar um risco, uma coisa nesse sentido. Só que aí, talvez diferente de antes, né? Se eu já estava com compromisso familiar, né, com a minha esposa, a gente já tinha uma filha, Lara, que hoje está com 7, já estava, né, estava com 3 para 4 anos. Então, eu tinha mais uma responsabilidade. Falei, vale a pena, será que eu vou arriscar com uma empresa internacional? E se eles falarem, João, legal, você representa a gente aqui, mas dependendo do que você ganhar, você faz seu salário. É difícil também. E minha terceira opção era que, eu tenho esse negócio de consultoria, né, que na verdade de mentorias, né, que eu não sabia como fazer, porque eu tinha talvez uma certa barreira, pensando que, poxa, quando a gente fala de mentoria, a gente fala de give back, de devolver, é uma coisa de, não se pode cobrar para uma mentoria, é uma coisa complicada. Mas como esse meu modelinho era um modelo baseado em volume e uma atuação rápida e frequente de cada um, eu falei, talvez eu consiga. Não sabia como precificar, fiz um teste qualquer, né, de valor de preço, e o negócio começou a pegar bem. Né? Em menos de 3 meses já tinha mais de 20 clientes. E nunca baixei de 20 clientes. Então, eu falei, acho que tem um negócio aí, sempre aumentando o ticket. E o que foi importante nesse lance de sistematização, que eu acho que talvez foi a maior lição que eu aprendi, né, nessa jornada toda. Falei assim, não importa o que eu for fazer, né, mas eu não sei de onde veio isso, tá? Se foi uma inspiração, um sonho, eu não sei, tá? Eu não vou contar uma história bonita aqui para vocês só para, né, para virar corte. Mas assim, de certa forma, eu pensei o seguinte, tem 4 coisas que eu quero fazer e desenvolver no que eu for fazer daqui para frente. Primeira, eu quero poder trabalhar de onde eu quiser. Detalhe, antes da pandemia, tá? No meio de 2019. Eu tinha tido experiência internacional de trabalhar meio sozinho, então não era problema. De onde eu quiser, trabalhar a hora que eu quiser, eu vou ser dono dos meus horários. Se eu quiser não trabalho de sexta, azar ou sorte a minha. Terceiro ponto, eu não quero gastar o meu tempo útil, né, só assim gastando com pessoas quando eu ainda estou numa fase de entrega, então eu não quero ter funcionários. Porém, antes que brigue comigo que lá no G4 a gente tem a nossa meta audaciosa, o BREG, de 1 milhão de empregos, né, achando que eu não quero gerar empregos, mas assim, justamente o contrário, trabalhar com parceiros e que eu possa desenvolver meus parceiros, criar empresas à minha volta que cresçam por conta disso. Né? E eu não quero ter minha delegação do dia a dia e tal. Assim, eu quero ter contabilidade, terceirizo. Quero ter alguém me ajudando, assistência, terceirizo. Outras iniciativas, terceirizo. Então, assim, o que eu puder gerar dessa forma, a mim é melhor, porque senão vai tomar muito do meu tempo útil para quem está construindo o negócio. Eu não quero ter um negócio, talvez, para vender um dia ou para ser investível. Eu quero um negócio para eu poder tocar bem. E o quarto ponto é que toda a minha dedicação em horas, vamos dizer assim, seja devidamente remunerada. Aquela história de ficar todo dia até 2 da manhã, você ralar para caramba, não saber se vai dar certo, e talvez só daqui a um ano a gente vai ver um bônus que talvez eu ganhe se o meu chefe achar que ele acordou num dia bom e eu mereço. Não, eu queria tudo que fosse muito previsível, muito sistematizado. Então, esses 4 pontos, né, e óbvio, né, não estou querendo deixar de lado o fato de que
Se a gente pudesse colocar um quinto ponto, é que ganhar dinheiro dormindo também, que é sempre bom. Né? Então, tem o negócio, investimentos, startups, enfim, várias séries de iniciativas em que eu vou estar ganhando mesmo dormindo. Mas esses 4 pontos, para mim, hoje são inegociáveis. Se alguém viesse com alguma ideia assim, assada, eu falo, poxa, será que isso aqui não está me atrapalhando? Então, não vou. Se, por exemplo, né, que eu falei, hoje, depois do meio-dia, sexta, sextou, né? Então, eu não trabalho, que eu gosto de estar, né, com a família, gosto de fazer um esporte, alguma coisa. Por exemplo, sábado de manhã eu trabalho, mas eu ganho para isso. Se às vezes quer marcar um horário comigo, e aí eu aproveito também sexta, às vezes outros dias que eu não tenho nada marcado, para poder fazer papos, reuniões, às vezes para remanejar alguém, né, que eu tenho que mudar algum horário. Então, eu criei um sistema que eu tenho que respeitar. Então, para mim, esse é o ponto principal. Eu não fujo desse meu quarteto aqui, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou adorando a nossa conversa aqui, mas eu gostei muito da ferramenta, né? Sales as Assistants. Que não é uma ferramenta, na verdade é o seu... Isso, é um conceito, uma metodologia. É um conceito, isso. Você falou, serve para tudo. Tem que servir para uma organização sem fins lucrativos também, né? Na área de captação de recursos. Tem várias. Como é que é a sua experiência com isso? Olha, tem um case muito legal hoje, que eu adoro falar, inclusive quando eu uso como case, até nas minhas aulas do G4, eu faço uma demonstração, por exemplo, né, o que é um CRM funcionando. Se a gente fala que as pessoas não gostam de vender, quando eu falo de CRM, parece que tem, né, um monstro de 7 cabeças que aparece na tua frente. Mas CRM vai me atrapalhar, tal. Enfim, para quem não conhece, estou explicando, CRM, sigla para Customer Relationship Management, né? Então é um software que vai fazer toda a gestão dos seus clientes, possíveis clientes, leads, né? Então faz toda a tua organização. E como eu falei, né, uma coisa cultural nossa, que a gente não gosta de preencher, de utilizar, a gente acha que vai só tomar nosso tempo. Beleza, quando eu faço isso, quando eu mostro, eu adoro contar o case da Amigos do Bem, né, que eu sou advisor deles lá, né, voluntário nessa parte de vendas, então eu ajudei as equipes deles a utilizarem, né, as ferramentas e trazer um pouco dessa área, nesses conceitos novos, para um pessoal que trabalha de forma, né, voltada para o terceiro setor. Não sei quanto vocês conhecem do trabalho deles, mas é brilhante, né? O que eles fazem lá com o Sertão. Então, eu consegui ajudá-los, né, de certa forma, a colocar uma sistematização, uma organização, tanto para a área que eles chamam de presentes solidários, que qualquer empresa pode comprar os kits para bonificar, presentear. Eu já vi, já ganhei um presente deles. Já. É muito bacana, é muito legal. Tanto isso, quanto também para a parte de varejo, que eles têm as castanhas de caju que eles oferecem, né, em supermercados e tal. E lá é uma empresa como outra qualquer. Isso é o bacana, né? Lá, entre aspas, né, vamos dizer assim, não tem vitimismo, não tem nada. É uma empresa, e para mim, eu vou falar, eu gosto de mostrar, não é só porque é um projeto que eu quero apoiar, quero também ajudar a divulgar com isso. Eles foram alguns dos mais rápidos que entenderam o conceito. Né? Eu lembro direitinho, na mesma semana que eu falei para eles, tem que fazer assim, assim, assado, o que aconteceu? Eles fizeram. É só fazer isso? Beleza. Seguiram. E esse é um problema que a gente tem culturalmente. Né? A gente não segue processo, a gente não gosta de processo. Então... eu vou te dizer, fala só um pouquinho de mim. Eu sou fundadora, junto com meu marido, de uma instituição sem fins lucrativos. Eu preciso de você. Não, mas é prazer, lógico. Eu preciso muito de você, porque nós acreditamos no CRM, a gente então comprou a TrackMob, comprou a ferramenta da TrackMob, que é justamente voltada, é um CRM mais barato para instituições sem fins lucrativos, mas o Fábio já fez alguns cursos, né, sobre isso, mas sim, tem que ter uma conversa de engenheiro. Eu acho, entendeu? Porque nós dois somos engenheiros, eu acho que você vem com essa coisa, bem forte assim de processo e tal, eu acho que a gente vai falar a mesma língua, então eu preciso de você. Vamos bater um papo um dia. Não, mas é um prazer, sabe disso. E sabe que tem uma, né, até de não pegando no G4, tem uma frase que o pessoal usa muito lá, primeiro vem o progresso e depois vem a ordem. Isso. E eu, assim, não vou discordar, acho que não, né, ninguém vai discordar talvez dessa frase. Não adianta você ter um CRM maravilhoso, uma ferramenta maravilhosa, não está fazendo nada, isso não adianta também. Mas será que não dá para ser um progresso com ordem desde o início? Então é isso que eu sou muito caxias, muito certinho com algumas coisas. Isso. Não vou dizer que eu sou assim em tudo, tá? Às vezes questões pessoais, eu não vou aqui falar que eu sou o cara perfeito, mas na parte a gente fala de ferramental, de vendas, eu sou aquele cara que é o lance da higienização de dados, aquele e-mail que você escreveu @gmail.com e não Gmail. Eu tenho talvez um toque com isso, vamos dizer assim. Tanto que eu já crio ferramentas, já arrumo tudo, ajusto, enfim, essa parte de ferramentas eu me considero um nerd dessa área de vendas, né? Então, podemos definir dessa maneira, assim, né? Sim, mas porque se você não higieniza, como é que você depois vai ter uma rapidez para o produto final que você deseja chegar, né? Tudo, o objetivo que você deseja chegar. Então, assim, muito bom. Agora, conta para nós aqui, ao longo desse percurso aí,
as merdas, entendeu? Assim, a gente gosta muito também de saber aqui o que deu errado. Você já fez tantas coisas, algumas coisas deram certo, tem errado. várias, lógico. Fala assim uma derrota gloriosa. O que eu quero dizer com derrota gloriosa? Aquela que te ensinou muito também. Eu vou falar de uma... Eu não sei se pode chamar de derrota gloriosa, mas acho que uma coisa marcante para mim. Imagina o seguinte, eu conto isso nas minhas aulas, né? Eu entendi, né? Enfim, não vou contar todo o storytelling aqui para a gente não alongar, mas teve um certo momento, eu estava acho que 6, 7 meses de empresa lá na Zendesk, que eu tinha dupla função, Country Manager e Sales Director, né? Diretor comercial. Só que o que acontece? Imagina, 2013, né? Brasil, né? Ainda começou aquela fase das riots lá, né? Fala, aquele não é para os 20 centavos, começou até um papel, o Brasil até então, o Brasil estava indo super bem internacionalmente, estava super bem visado. Aí aquele momento foi bem na época que eu entrei, não que tenha impactado, mas era um momento que assim, Vale do Silício, tudo em polvorosa, os fundos começando, eu sendo um CEO local, vamos chamar assim, uma empresa das mais badaladas lá, você acha que meu papel de Country Manager era o principal ou o papel de diretor comercial? Sendo que eu falei para vocês, assim como 99% dos brasileiros, eu também não era o maior fã de vender. Não tinha essa cabeça e essa consciência que eu tenho hoje. Então, eles me falaram para mim, foram bem claros, João, 5% da tua atividade é Country Manager, 95% é diretor comercial. O que vocês acham que eu fiz? O inverso. Estava vislumbrado, né? Imagina, nunca tinha trabalhado numa empresa americana assim, São Francisco, aquela coisa bacana, os eventos, você ia tomar um café lá, tava fundador de Spotify, você fala, cara, onde que eu tô? Isso aqui é o paraíso, né? Ficava 2, 3 semanas, tudo pago, maravilhoso. Era um ano que eu me casei, então a gente ainda estava se cuidando, emagrecemos, cuidando pra caramba, podia comprar roupa, sabe aquela coisa toda, né? De se aproveitar ao lado de estar numa empresa nacional e poder conhecer novas culturas, né? Conhecer gente... Cara, isso aqui é muito legal. Só que eu percebi o seguinte, meu papel era o quê? Era vendas, não era fanfarrear por aí, né? Ser só um spokesperson, falar de parcerias. Eles queriam que eu vendesse aquilo, e eles geravam lead pra caramba. Eu não entendia o que era gerar lead. Eu falei para eles, foi bem claro quanto a isso. Olha, João, você conhece CRM? Conheço pouco e tal. Salesforce você usou? Nunca usei e tal, mas a gente aprende e tal. Imagina, né? Já com uma função de diretor comercial e algo que você não conhecia. Eu fui muito claro, nunca menti para eles. Enfim, então, acho que talvez um erro foi justamente entender que, né, nesse momento, eu deveria ter entendido que era, poxa, o que eles querem, né, são vendas, né? Eles querem vendas, então, assim, eu tenho que focar nisso daqui. E americano é muito certeiro, preto no branco, organizado. Cara, falou, e eles falam abertamente. Só que como a gente, né, tem essa cultura de, como assim, de ficar encanado, você acha que você começa a ficar com minhoca na cabeça e tal. E eu lembro, numa dessas conversas, né, eu até tomei uma bronca, de certa forma, porque o meu relatório de despesas veio acima do que eles imaginavam. Imagina o seguinte, bons tempos que o dólar era 2-1, né, $1.500 eu gastei num trimestre. R$3.000, um trimestre de gasto, tipo, era almoço, táxi e estacionamento. Não é grandes coisas, mesmo naquela época o dinheiro, teoricamente, era mais barato. Mas assim, e eu ainda lembro que tinha comprado, sei lá, um monitor, alguma coisa que também encareceu um pouquinho. Eu falei, cara, falei para ele, mas qual que é o problema disso? Não, o valor não é tão alto. Ele falou, o problema não é o dinheiro que você está gastando, é o tempo que você está gastando. Você não pode sair para almoçar, seja um cliente, amigo, ou um potencial cliente, numa oportunidade, sei lá, de 2 licenças vai te dar $100 por mês. Teu tempo é muito mais caro que isso. Ele falou assim, você reparou que nos Estados Unidos, alguns aprendizados, né? Olha, isso é 2013. Você reparou que nos Estados Unidos aqui, sempre que você vem para cá, ninguém sai do escritório, todo mundo aqui. A galera só sai quando é coisa de governo, que às vezes acontece, ou quando é um ticket acima de $5.000 por mês, né? De MRR, né? De receita recorrente mensal possível. Antes disso, abaixo você não sai. Aí eu olhei lá, acho que só a Rocket, né, combinando as empresas da Rocket, pagava mais do que isso no mês, o segundo eu colocava, gastava, sei lá, $1.000, $900, e olha lá, você contava nos dedos, né? Na verdade, já tem bastante cliente no Brasil, mas era tudo pequenininho. Então, nesse momento, eu falei assim, seta uma barra, sei lá, $1.000 por mês, $1.000, $500, qualquer coisa que você queira, seta uma barra, você só vai sair do escritório, e aí, quando você for sair, você pode levar no Fazano, pode levar no melhor camarote de futebol, de bastante o que você quiser, você faz acontecer. Mas fora isso, você não vai sair do escritório. Na época era Skype, né? Como se fosse o nosso Zoom, Meet hoje. Skype, vai um atrás do outro, você vai ver como você vai trabalhar. E aí, né, o que foi curioso, para vocês terem uma ideia, eu entendi tanto isso que o IPO da Zendesk foi, acho que abril, maio de 2014, eu estava todo mundo, né, se bebedando em São Francisco às 6 da manhã, em Nova York era 11 da manhã, eu estava aqui, perto da hora do almoço, uma ligação atrás da outra, como se nada tivesse mudado.
E esse virou meu dia a dia a partir de lá. Virei, entre aspas, um call center de luxo, não é nada contra os call centers, mas assim, que meu papel, eles queriam que eu fosse um diretor comercial, minha equipe ficava nos Estados Unidos, né, a maioria de brasileiros, mas era assim, era fazendo acontecer as vendas que tinha. Aí eu percebi o quê? Poxa, é chato isso. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida como naquela época. Era um atrás do outro. E eu comecei a entender que vendedor, né, como o pessoal diz, vendedor tem que estar aonde? Qual que é a frase? Você conhece, não? Ele Não. tem que estar na rua, não é a frase que todo mundo fala? Ah, sim, sim. Naquela época eu aprendi que não, o vendedor tem no escritório. E a pandemia nos provou que, pelo menos para uma empresa de tecnologia, isso é possível. Isso é possível. Então, assim, da tanto que chegou a pandemia, nossa, é muito bom trabalhar à distância. Eu falo desde 2014 eu era taxado como um louco, né? E eu percebi isso, era um atrás do outro. Eu saía, lógico, eu almoçava fora, mas eu ia encontrar meus amigos, eu fazia coisa de relacionamento, não para negócio. Não, né, nada era que eu ia bilar, né, nada que eu ia colocar no meu relatório de despesas. Não que eu não pudesse colocar, mas não fazia sentido. Era um atrás do outro. Criei uma metodologia, uma organização, estruturação, entendi como se funciona trabalhar isso. Só que aí talvez eu possa chamar aqui um outro erro, talvez, que aí cansou, né? Aí, enfim, não era o que eu estava querendo fazer, apesar de estar indo bem financeiramente. E aí, enfim, era hora de sair também. Mas isso daí foi a base para a sua metodologia? Eu acho que foi um pouco da base, foi um pouco de duas coisas, né? Um pouco do lance das mentorias que eu falei, o lance de estar toda semana juntos, mas especialmente, né? Eu diria, em termos de formato, sim, a questão da mentoria foi fundamental, está sempre frequente, como eu falei. E por outro lado, o que trazer, né? O como, vamos dizer assim, provavelmente aí que eu acho que foi a minha base. Uhum. Porque, como eu falei, eu talvez tenha me arrependido, deveria ter ficado um pouco mais, esforçado mais para continuar nas Zendesk, só que, né, para eu entender que, poxa, a vida de vendedor é essa mesmo, é um dia atrás do outro, repete, a cada 90 dias você zera, né, porque o trimestre acaba, e vamos de novo, e começa de novo a brincadeira. Então, assim, isso eu percebi, então, para mim, hoje eu brinco, né? Hoje meu dia a dia é como se fosse o dia da marmota. Lembra daquele filme Feitiço do Tempo? Lembro. Todos os meus dias são iguais há 4 anos e meio. Quando eu estou aqui com vocês, né? No caso, até tive que remanejar, né, alguns dos meus clientes. Eu saí da minha, né? Eu estou morando fora de São Paulo, no interior. Então, assim, meu escritório está um escritório muito bacana, preparado para poder ficar lá o dia inteiro e não me cansar. Só que às vezes eu também sou ser humano. Eu falo, pô, deixa eu trabalhar aqui da área externa, do clube, alguma coisa, sabe? Eu gosto de variar, mas eu posso trabalhar de onde eu quiser. Então, eu falei, então eu consigo ter essa minha organização, isso sim veio de lá. De trabalhar super estruturado, entender que uma atrás da outra. Eu falei, processo, pessoas e tecnologia. Basicamente, esse Mas tripé por que não... você, na sua frase agora que você acabou de dizer, você disse, talvez eu tivesse ficado mais um pouco lá? Porque eu poderia ter, talvez, aprendido um pouco mais em relação a, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Talvez eu fiquei, né, na hora que caiu a ficha, foi coisa de estar menos um ano, vamos dizer assim, né? Eu para poder talvez ter feito um pé de meia mais interessante para a época, ganhava muito bem, não tinha que reclamar. Talvez para criar uma história não só de ser a pessoa que trouxe para o Brasil e iniciou esse projeto, mas talvez ser alguém que, vamos falar, que pôde dar os próximos passos lá, né, também, ainda mais porque era pós-IPO. Imagina, né? Não sei a experiência de vocês quanto a IPOs, assim, mas nos Estados Unidos, praticamente, né, eu diria, né, falando aqui grosseiramente, legal, vocês trouxeram até aqui, obrigado, thanks for your service, agora a brincadeira começa. Trouxeram gente de Microsoft, de Apple, de Oracle, SAP, agora sim, agora é big Jogo guys. de gente grande. Aquela coisa de, pô, uma empresa Zendesk, antigamente o símbolo era um Buda, era sexy, né, o negócio. O conceito da Zendesk era beautifully simple, né? É uma empresa originalmente dinamarquesa, então os dinamarqueses são muito bons em design. É verdade. Então, eles olhavam o quê? A questão do design, imagina, software de atendimento ao cliente na nuvem. Boring, né? Tipo, a coisa mais entediante, né? Pouco vendedora. Então, assim, eles têm que transformar isso numa marca sexy. Tanto que, eles ganharam o prêmio lá do TechCrunch, né, que era o Crunch Awards, de startup mais sexy do mundo. Né? Então, por conta disso, até tem uma foto lá com um troféuzinho na época, foi muito legal. Hoje é uma empresa, né? Nada contra, uma empresa muito maior, né? Abriu capital, fechou, foi vendida para um fundo. Hoje é uma empresa de terninho, né? O pessoal, né, blazerzinho e tal. Como se fosse na linha de uma Big Tech, uma Oracle, SAP. E tudo bem, né? Mas acho que o conceito depois do que a gente viveu, que as startups, as empresas que estavam sendo investidas na época, as empresas de fundo, que fizeram a Zendesk crescer no Brasil, depois virou uma empresa que era um jogo mais corporativo. Então, eu não vivenciei essa experiência corporativa. Talvez algo que eu gostaria de ter vivenciado. Seja financeiramente, em termos de estrutura, em termos de, assim, eu não... Sempre foi daquele que, talvez por eu ter trabalhado em consultoria, a cada 6 meses, um ano, estava num projeto diferente, queria variar.
Então, talvez eu poderia ter assentado um pouco mais, sabe assim? Acho que é algo que eu poderia ter batalhado mais para querer, gostar. Talvez eu tivesse um pouco de salto alto naquela época, no sentido de, o Brasil ainda está, né, tá num período bom. Eu comecei a ter umas ofertas também, só que até concretizar, avaliar, enfim, os altos e baixos, e aí, enfim, não dá para a gente controlar. E os americanos têm muito medo do Brasil nessa área de tecnologia, né? Tem muito medo, assim, sabe? Quando é coisa B2C, um Uber da vida, um Gmail, Hotmail, alguma coisa que é B2C, os caras são bons porque sabem que o Brasil, em geral, é protagonista, o WhatsApp e tal. Claro. B2B, o Brasil, em geral, é uma fração representa 1 a 3% de um faturamento global, até porque está em moeda diferente, conversões, impostos. Eles não conhecem mesmo. Eu lembro que uma vez que o CEO da Zendesk estava aqui, ele perguntou assim, o que eu preciso saber do Brasil e tal, tudo mais. Aí eu falei uma frase para ele que eu acho que funciona bem. Falei para ele assim, o problema no Brasil, eu não acho que é só uma carga tributária que é alta, complicada para empresas de fora. O problema assim, talvez a gente não tenha um roteiro, não tenha uma previsibilidade de qual que é o nosso próximo passo. Isso. Imagina, você precisa fazer, se você tivesse um roteirinho, você tem que fazer essas 10 licenças, tem que pagar esses impostos, tal. Beleza, pelo menos eu sei o que eu tenho que fazer. Mas no Brasil até Aqui o passado é incerto, né? Então você não sabe, então não era muito claro para eles, né? Isso é uma crítica que a gente vê o tempo inteiro de vários segmentos, né? Que é a instabilidade jurídica, né? Você mudar as regras, ou pelo menos não ter elas escritas claramente, demorar para você escrever as regras. É porque a regra muda durante o jogo. Não é uma questão de estamos planejando daqui a alguns anos, isso pode vir a mudar e impactar o seu segmento, o seu negócio. Eu vou trabalhar preventivamente para lidar com aquela mudança. Não, aqui, por essa estabilidade jurídica, você acaba mudando o passado e falando, agora você tem esse passivo, você precisa cuidar dele, o presente é incerto e o futuro tende a piorar. Então, quando você tem um cenário desse, as empresas de fora, e aí você tem a questão do câmbio que impacta, obviamente, mas esse contexto todo dificulta muito o investimento. Você vê o seguinte, os segmentos mais tradicionais, por exemplo, de energia, né? Que a gente está vivenciando agora essa mudança. O Brasil está indo super bem na parte de energia renovável, tem um potencial enorme de óleo e gás, ainda tem, e que a gente tem que mandar brasa, de energia. Nossa, o que as empresas reclamam das mudanças de regra, que são propostas, entendeu? Então, de vez em quando, vem alguém lá da Câmara dos Deputados ou então de uma Câmara Estadual, diz assim, vamos botar mais um imposto aqui. Exato. É porque não é técnico, né? É o político. Ele olha para aquilo e vê os interesses. E quando eu falei isso, eu não falei nem necessariamente da estabilidade, quando você já entrou aqui, se baseou e aí mudaram a regra. Não, quando você está se baseando, você está pior. Pior, porque você fala assim, tá tudo certo agora. Veja bem, acho que... Você começa a olhar, não é previsível isso. Não, isso você começa a pensar sobre ICMS, você começa a ver os impostos locais, você tem tributos sobre produtos, sobre imposto de renda. Então, é difícil para quem é de fora entender essa lógica tributária do Brasil. E sabe que eu acho que eu vi também outra complicação, talvez, pelo menos foi o que uma amiga minha da Intel falou, o interlocutor. Você se perde na interlocução. São vários. Exato. Não é? É difícil. Então, acho que quem está de fora, assim, ela é norte-americana. E ela é vice-presidente da parte de relações institucionais do mundo todo, digamos assim. Ela vem muito ao Brasil. Mas ela fala que ela muitas vezes se perde na interlocução do governo, com o governo federal. Então, assim, hora é um, hora é outro, não sabe. O pessoal daqui também se perde, também não consegue orientar. Então, acho que são vários fatores, sim, que deixam, que dão demonstra assim, que o jogo no Brasil é um jogo mais difícil. Por isso que eles usam, né, aquela expressão que os executivos brasileiros eles se dão muito bem lá fora. Porque ele viveu um contexto tão incerto, tão complexo, tão cheio de variáveis, que quando ele chega numa estrutura que é mais previsível, ele consegue fazer o que precisa ser feito numa assertividade muito maior. Agora, me fala uma coisa, João. Você falou aí uma coisa super interessante que me lembrou muito um pouquinho da minha vida também, que foi assim, eu só estruturei as coisas mesmo a partir dos 40 anos. Antes disso era deixa a vida me levar, né? Na verdade, eu vou te dizer a minha percepção, né, do que acontece. É mais ou menos isso, porque você não estrutura o seu roadmap. Isso é um exercício. E ninguém faz esse exercício. Mas no momento em que você para e você faz o seu roadmap, desde quando você começou a tomar as decisões com 15, 16 anos até a idade, você vai ver que teve várias escolhas ao longo do caminho
que fizeram sentido. Sim, sim, Embora você tenha feito elas por instinto. sim. Você concorda com isso? Eu concordo, eu vou pegar um exemplo. Imagina a seguinte situação: por que eu comecei a. Eu criei vamos dizer, uma metodologia, uma sistematização para recolocação profissional. Imagina, né? Não sei se vocês já trabalharam com headhunters ou próximo a headhunters, Sim. mas obviamente que sim, como, né, como candidatos, vamos dizer assim, mas Isso, talvez como do candidato. outro lado também, entendendo um pouco. Imagina o seguinte, vou dar um exemplo hipotético, uma empresa como uma Unilever precisa de um profissional de inovação, né, enfim, que entenda um pouco desse mercado todo, né? Você acha que eles vão contratar alguém da onde? De uma Procter, de uma Mondelez, enfim, de alguma Kimberly, alguém do segmento? Ou vão trazer alguém que é, enfim, Um outsider. um outsider, né? Eu ia falar uma ovelha negra, alguma coisa do tipo. Lógico, não vão fugir do trivial. Talvez eu possa ser uma terceira opção. E com muitas empresas de headhunter eu era, tipo assim, eu era o aposta, o outsider. Depende, porque sabia que eu era um cara versátil, um cara que se comunicava bem, um cara legal, antenado. Só que na hora do vamos ver, eu não tinha talvez esse track record que eles queriam do certo, né, do certeiro. Então, eu diria o seguinte, quando eu fui, né, pensar, né, que eu falei naquela época de 2010, eu falei, o que eu vou fazer agora, né, antes mesmo de montar o Eagle, que era o site de compras coletivas, né, com meu sócio, eu fui procurar alguns amigos headhunters, eles falaram assim, João, eu não sei como te encaixar aqui. Porque na época, não era sexy você falar de startups, de fundar, de arriscar, você errou, enfim, não era uma coisa bem vista. Era assim, Até hoje, João, quando a gente conversa com empresas da velha economia, e a gente falou bastante sobre isso com o Diego Barreto hoje, você ainda tem dificuldade das organizações de aceitarem o erro. Não é o erro ainda, ele é punitivo. Ele é com a intenção de você não pode errar. Não há aprendizado nesse mundo chamado erro. Logo, quando você traz um conceito das startups de que ele faz parte do processo evolutivo e fail fast, as pessoas, peraí, tem um contrassenso aqui que eu preciso me adaptar com ele. E você ainda está bem... Você foi early adopter, você começou num período que isso realmente só tinha mato. Ninguém sabia direito, nem a linguagem, o como, dos porquês, né? Eu lembro quando eu fui conhecer a Monash, que era aqui do lado, na James Jolley. Antes era na Faria Lima. Foi o primeiro fundo que realmente começou a lidar com isso. Eu acho que 2006, 2007. Nossa. Então, assim, ainda era mato do mato. Eles foram os pioneiros. Então, imagina, eu já empreendi, mas nem existia ter uma startup, nem nada. E também não digo que eu sou, né, um pioneiro necessariamente, mas eu era uma pessoa que fosse um pouco diferente, né, em relação a querer seguir aquele status quo, né? Então, acho que o que foi... E olha que curioso, né? Uma coisa que eu entendi é que eu sempre... Como eu posso falar assim? Eu sempre soube dos meus limites, vamos dizer assim. Tá? Vou dar um exemplo. Eu joguei na faculdade, né? A Poli é um time super tradicional de rugby, né? Eu joguei rugby bastante tempo lá, quase 10 anos entre Poli e clube. E assim, eu nunca me machuquei de verdade. Eu jogava toda semana, era um dos líderes do time, né, treinava, todo esse esporte contava. Meu sobrinho quebrou 2 vezes o braço. Então, eu nunca, nada. Eu lembro que fiquei fora só de um jogo, talvez fosse um dos jogos mais emblemáticos, que era um jogo contra o time de Harvard, né, que tem uma seleção universitária brasileira, que eu estava cotado para ir e acabei não jogando. O único jogo que eu perdi por causa de contusão, fiquei 1, 2 semanas fora. Mas assim, eu sempre soube o meu limite. Aquela história de, tipo, eu preciso dar 300%? Não precisa. Tem hora que você vai dar seus 110, 120, seus 300, mas por um ponto. O resto, vamos controlar. Eu sempre fui muito controlado quanto a isso. Equilíbrio. Equilibrado, de certa forma. Eu não era aquele cara... Vocês estão vendo? Meu estilo é esse. O lado nerd que eu falo, né, das vendas, vocês nunca vão me ver gritando com ninguém, batendo, nem empolgando assim demais, estimulando. Não é meu perfil. Batendo na mesa. Não, sou aquele cara, vou olhar números, indicadores e tal, vou tomar ações pontuais. Preciso falar com você porque está com problema, vamos falar, conversar. Dificilmente eu fujo, né, de uma serenidade, vamos dizer assim. Tá? Então é uma característica minha já desde cedo. Né? Nunca foi aquele cara que gritou, não foi o cara mais estimulador, mas eu era respeitado por conta disso. E olha que curioso, né? Até para concluir aquela parte que eu falei do hunting lá, hoje, pegando minha carreira hoje, né, até corroborando o que você falou, dá para você perceber que hoje faz sentido a carreira que foi construída. Existe como você criar uma linha mestra. Mas, sei lá, há 8, 9 anos não tinha isso. Hoje que eu tenho um direcionamento mais para a área de vendas, hoje é fácil falar, eu sou um advisor mais focado em vendas, um conselheiro nessa parte mais focada em vendas, crescimento e tal. Mas antes, como um cara generalista, né, no Eagle ele teve, sei lá, 30 pessoas, um pouco mais, 40, não lembro agora.
Mas eu era, de certa forma, um co-CEO, eu olhava para RH, olhava para vendas, olhava para tudo. Meu negócio antes também tive bastante gente, né? Então eu olho para tudo também, né? Então você tem que se olhar em todas as posições. Porém, na hora que você vai para o mercado, eles querem um especialista. Eu ainda estava na fase de ser especialista, né? Uma fase de gerência, assim, né? Antes de diretor. Então, tanto que as empresas americanas perceberam esse valor em mim. Uma versatilidade, ele olhava, pô, esse cara... E aí, quando você pega alguém de vendas dedicado a isso, num país maluco, né, como o nosso, desconhecido, especialmente para os americanos, cara, ele cai como uma luva. Então, assim, depois que eu entendi isso, e aí foi até um desafio meu, na época da pandemia, eu comecei a ser demandado por umas empresas bacanas lá de fora, e você fica naquela tentação, pô, justo agora que eu estou muito bem, é que nem, né, quando você casou e de repente, aquelas meninas que nunca te davam bola começam a te olhar, né, como se fosse a mesma situação. Né? Nunca me davam bola quando eu ia atrás de alguém, né, numa empresa, né, o pouco sucesso eu tinha, assim, né, porque tinha que dedicar. Agora, depois que você está, né, você tá famosinho, vamos dizer assim, ou está muito bem colocado naquilo que você faz, aí aparece. Aí fica aquela tentação. Ainda bem que aí foi o que eu segui meus instintos de respeitar aqueles 4 pontos que eu falei. Legal. João, e você construiu uma história fantástica em vários Obrigado. subsistemas, uma história que montou o seu filme. É como se você tivesse a sua mochila e ao longo dos anos você foi colocando uma série de habilidades, skills, conhecimentos, erros, acertos e encheu essa mochila e de repente você começa a utilizar todo esse arcabouço para ser conselheiro e advisor de empresas. Conta pra gente aqui como que está sendo essa fase, esse momento, como que você tem ajudado as empresas e startups com toda a sua experiência que você adquiriu ao longo dos anos. Legal, excelente. Como eu falei, acho que foi, né, foi num processo de construção, de ter começado lá atrás como mentor, né, e ajudar, né, trabalhando, apoiando as startups, né, de forma voluntária. Depois de entender como era a dinâmica, como funcionava e qual que era o real papel, né, de vamos dizer, um conselheiro, um advisor, enfim, como que funcionava isso tudo. E aí, muito por conta de eu ter criado esse modelo, e como eu falei, né, eu estou com sempre pelo menos 20 a 25 empresas, pelo menos toda semana, falando sobre vendas. Eu digo o seguinte, eu percebi que não é só a questão da venda em si. Tá? Imagina a técnica, né, todo o processo, a organização em relação a isso. Como eu falei para vocês desde o início, é difícil que as pessoas são mais teimosas ou são, como posso falar, não acham vender uma coisa atraente, interessante, até às vezes importante. Você sabe, a gente está falando aqui, pô, numa instituição, no fundo de investimento, vocês apoiam as startups e às vezes as pessoas olham de uma forma muito mais interessante, atraente, você dizer que você consegue uma captação, um investimento e não um cliente. Para mim, isso está um pouco distorcido. Quantas vezes eu não vejo, né? Vocês devem deparar isso o tempo todo. Quantas vezes você não vê algum lançamento? Uma empresa X recebeu investimento. O que você faz? Você manda parabéns para aquela pessoa. Legal. Ou seja, parabéns por quê? Porque você, né, tem uma comprovação de que alguém relevante está apostando em você. Ou seja, sim, parabéns, você conseguiu vender para ele a sua ideia. Parabéns, você conseguiu chamar a atenção deles. Por outro lado, parabéns porque você está dando uma parte da sua empresa para alguém, às vezes a preço de banana. E aí, eu vejo quantas vezes eu não tive reuniões de clientes meus, né, de que eu estou como advisor, falando assim, João, pô, essa semana não vou poder falar, eu consegui uma reunião com a empresa X, com fundo tal. E, cara, você acha mais importante isso do que falar sobre os seus clientes? Será que não está um pouco invertido? Aí a gente vê, quando a gente vê esse boom que teve, né, ano passado, anterior, né, que o dinheiro secou, a fonte secou. Será que a fonte secou ou será que estava um pouco distorcido isso tudo? Sim. E aí agora eu estou, né, sendo mais demandado ainda, porque, João, agora as startups precisam vender. Claro. Tipo, sempre precisaram, né? Eu converso com meu pai, meu sogro, tá? Eles não conseguem entender como você teve queima um momento, João, que parecia que estava vendendo sonho, né? É isso. Isso foi uma distorção. Total. E assim, eu olhava isso aqui e falava, gente, por que os caras não olham para vendas? Aí quando eu olho, por exemplo, e infelizmente, quando a gente vê notícias, por exemplo, né, sai na mídia aí, empresa tal é vendida para tal, ou fundiu com tal, ou está fazendo alguma remodelagem, você olha e fala, isso aqui não é verdade. Eu brinco, né? A empresa não foi vendida, ela foi vendada para outra. Vendada. Foi dada para outra. Eu acompanhei mês passado, até 2 das pessoas, eu falei, cara, o que houve aí? Me conta a história real. Os caras não mentem, eu conhecia todo o detalhamento. E como eu falei, às vezes era difícil começar a pessoa a vender. Então, meu trabalho, no final das contas, é quase de um irmão mais velho, de um tio, de um conselheiro, né? No sentido de que, cara, desculpa o palavreado, mas senta a bundinha na cadeira e vende. Assim como lá atrás, era difícil, né? Eu tive que ouvir esse aconselhamento. João, fica no escritório, o vendedor tem que estar no escritório, tá?
tá bom, eu fico. Agora eu entendi. Quando eu comecei a ver que o negócio funcionava, a principal dica que eu dou para todo mundo quando eu falo de vendas, cara, conceito, lógico, tem negócios que dependem, sim, de um tete-a-tete, tá? Mas no final das contas, 90% dos negócios você consegue fazer de forma virtual. Fazer o beabá, né? Aquilo faz o back to básico basics, bem feito. Fez o arroz, feijão, básico bem isso. feito, o arroz com feijão. Você vai até retardar o processo de captação, de fusão, de M&A, porque você começa a trazer dinheiro para dentro do dinheiro, né, do cliente, que é o dinheiro mais barato. Não, e assim, até para complementar essa parte, o que eu percebi, como eu estava falando, às vezes eu passo semanas sem abrir um CRM, sem falar um A sobre vendas, clientes, só falando com a pessoa. Vou dar um exemplo de uma empresa que eu sou conselheiro investidor, né, sem citar nomes, mas o fundador, ele meio que não se negava, mas ele falava assim, minhas vendedoras estão aqui, um pessoal mais simples e tal, elas vão vender, eu vou aqui fazer outras coisas. Não, elas precisam de você junto, na mesma mesa, tá, mostrando como tem que ser feito, pegar na mão mesmo, explicar, ser o exemplo delas, sabe, sujar as mãos com elas, e vai fazer isso. Eu, inclusive, foi até antes da pandemia, né, um dos meus primeiros clientes, estou com eles até hoje. Eu fui lá junto com eles para fazer. Agora você vai ficar grudado aqui, ó. Você não vai sair daqui, a gente vai fazer ligação, sabe? Vai falar com cada um deles. Excelente. Então, assim, esse negócio não é sexy falar isso, concorda? Não. Não é nada sexy. Então, eu trabalhei mais a cabeça dele, como um irmão mais velho, vamos dizer assim. Claro. Hoje ele é super grato a mim. Então, e eu também sou muito grato, porque ele ia quebrar. Só para vocês terem uma ideia, ele faturava R$5 mil por mês, o modelo dele, né? Então, veio a pandemia, eu ajudei a conseguir investimento para ele. A gente fatura 2 milhões por mês. Tá bom? Tá razoável, tá né? ótimo. Razoável. E assim, tá para dar break-even agora no final do ano. O negócio, né, que ele... Enfim, e assim, é um daqueles que eu acolho, assim, sabe? Não porque eu sou sócio, nem sei direito como é a participação hoje, como tá. Mas assim, porque realmente ele entendeu o que eu queria dizer. Foi um grande case. Porque era uma certa teimosia que tinha, uma certa, né, um preconceito até com isso. E hoje é uma pessoa completamente diferente. O mérito é dele, obviamente, mas assim, aí eu percebo... Agora, eu acho, sabe, João, que você vai ser cada vez mais procurado. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque diante de tantos casos de fracasso das startups, mas agora a gente entendendo por que elas fracassaram, porque a gente sempre soube que muitas startups morrem no meio do caminho, mas agora eu acho que as pessoas estão mais... Como tinha muito dinheiro e agora não tem, né? Então, as pessoas estão mais atentas a fazer o seguinte, não, eu não quero morrer, né? E, então, essa atenção, ela volta para uma governança melhor e uma gestão melhor, com indicadores e tal. E os indicadores, o indicador importante é venda, é claro. Sim. É como é que você está faturando, como é que você está aumentando o número de clientes. Então, eu acho que cada vez mais você vai ser procurado por essa necessidade e esse preconceito ele vai cair por terra muito rapidamente. Sim. Não, tá mudando bastante. Bastante, né? né? Não existe bala de prata, né, João? Não existe. Todo E o que é mundo legal... procura uma solução. Eu vejo uma geração mais nova, dos seus 20 a 25 anos, vejo lá pelos alunos do G4, né, que a gente tem um pessoal mais novo, ela era brilhante, super focada em vendas. Eu tenho muitas empresas como investidor, que eu olho também, né, de pessoal, por exemplo, de molecada que na Poli, na FEA, faculdades de ponta, eles, assim, com uma visão super, né, estruturada para vendas. Eu estou mentorando, né, adoro, né, mentorar estudantes, né, pessoas que estão dedicadas, estão afim. Curiosamente, né, lá da Link School of Business, tem muita gente, né, até filhos de amigos e tal, né, a gente vê como a gente vai ficando velho, filhos de amigos, né? Então, procurando e tal, ajudando. Poxa, e assim, olha, molecada de 18, 19 anos, eles sabem muito mais do que eu sabia com 30, 32. Eu não estou exagerando, mas muito mais, muito tem mais. Muito mais acesso. Eu falo para o pessoal, pô, eu aprendi que era CRM aos 33, né, 33, 34. Molecada hoje com 20, 24, que já, putz, sabe tanto, não tanto quanto eu, porque eu falei que eu sou já... Tem um pouco mais de desenvolvimento por conta de ter vários perfis diferentes, clientes diferentes que eu consigo olhar, mas está no mesmo nível, na mesma liga que a gente está jogando. Então, assim, isso com 20 anos, 20 e poucos anos. Olha essa molecada hoje, que está na faculdade de ponta, tem todas as condições, eles já começam querendo vender desde o início. Aquela onda de tipo, eu vou começar, preciso achar um investidor. Não, primeiro precisa entender o que é o teu negócio, produto, vamos testar, validar. Legal, está fazendo sentido? Vamos pedir ajuda agora? Né? E aí, enfim, aí já tem melhorado muito em relação a isso. Eu não sou contra investimento, pelo contrário, eu acho que eu sou super a favor, na hora certa. Investir por investir só para você contar uma história bonita e sair no jornal para
mostrar para seus pais, isso não ganha o jogo. Né? Excelente, João. Pessoas, processos e tecnologia. Tem método, tem receita de bolo. Não é uma profissão que as pessoas falam, eu caí aqui por acaso. Não. Obrigado, João, demais. A gente está caminhando aqui para finalmente do nosso episódio. Obrigado pelo seu tempo, pelas orientações, pela aula sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre empresas tradicionais. Eu estou interessada nessa metodologia agora. Muito interessante. Legal demais. Como que a turma te encontra, João? Compartilha aí as suas redes sociais. Boa. Eu sou mais do LinkedIn do que do Instagram, então você pode encontrar lá, né, João Luiz Olivério. Então, é muito fácil, né, procurar lá também, é muito fácil. Sou bem ativo lá, bem participativo. No Instagram com joão.olivério, né? Então, fácil também. Eu brinco que ele funciona, meu Instagram funciona de verdade uma vez por mês quando eu dou aula lá na imersão do G4. E aí o pessoal gosta de postar, colocar foto, vídeo e tal. Enfim, mas pode me encontrar, eu sou super acessível também, enfim, pode procurar, mandar mensagem, enfim, super à disposição que eu puder fazer, sempre é um prazer. Para você que está aí querendo aprender um pouco mais de vendas, sobre distribuição, growth, processos, ferramentas, segue aí o João nas redes sociais, que ele tem muito a contribuir, é uma das principais referências na atualidade nesse segmento. João, mais uma vez, obrigado. Você que nos acompanha aqui no podcast, quinzenalmente tem novos episódios com personalidades de verticais cada vez mais interessantes que vão te ajudar a transformar o seu negócio. Continue acompanhando aí investidores.vc, a imersão investidores, a imersão advisor, founders. E se você quiser trocar um pouco mais, me procure lá, david.edson. E Cris, como é que te encontra? Igual o João Olivério, só no LinkedIn. Então é Cristina Pinho no LinkedIn, é muito fácil de achar também. João, muito obrigada, adorei essa sua posição de Sales as Assistant, muito legal. É uma contribuição relevante e importante para esse ecossistema, né? E a gente mostrar aqui, pelo menos para abrir os olhos aqui dos nossos ouvintes aqui sobre uma atividade fundamental para o crescimento das startups, mas que muitas vezes pode ficar relevada a segundo plano. E agora nós temos aqui um expert que pode ajudar bastante aos nossos founders aqui, só procurando o João Olivério. Muito obrigada. Obrigado a vocês, é um enorme prazer. Só para deixar uma mensagenzinha que eu acho legal quando a gente fala sobre conselhos, uma frase que eu comecei a falar bastante. Todo fundador, vamos dizer assim, todo empreendedor deveria primeiro escolher seu conselho, seus advisors, antes mesmo de escolher seus sócios. Porque no final das contas, sócio, vamos dizer assim, que nem em casamento. A gente sabe que casamentos podem, não acontecer, mas eu compararia talvez um conselheiro, um mentor, um advisor, como um pai, uma mãe, um tio que, salvo algumas exceções aí raras, vão levar você, vão te acompanhar e vão se preocupar com você a vida inteira. Então, acho que é uma lição que eu daria, uma sugestão que eu daria para todo mundo pensar dessa maneira, porque o papel de advisor, conselheiro, seja alguém mais formal, informal, uma coisa, mas sempre você ter pessoas que vão te seguir, elas vão querer o teu sucesso, a tua trajetória, e não apenas olhar o que você está desenvolvendo, com quem você está fazendo. Acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, para entender o papel de um advisor, conselheiro, e fazer isso com prazer. Acho que o que eu faço hoje, eu tenho um enorme prazer, vocês perceberam pela minha forma de expressar, que o que eu faço é porque, imagina, conheço um monte de gente bacana, um monte de negócio bacana, ainda consigo viver disso, ganhar com isso, ganhar bem. Então, acho que é algo que cada vez mais a gente vai ver mais conselheiros e advisors por aí. Eu sei que tem duas feras aqui também que promoverão e promoverão sempre esse mesmo ecossistema. Muito boa mensagem, adorei. Muito bom, obrigado, João. Obrigado, Cris. Até o próximo episódio, pessoal. Até.